Eu achei que nada mais pudesse me surpreender na minha família, até o dia em que recebi uma foto no grupo do WhatsApp, meus pais, minha irmã e todos os sorrisos que cabiam em frente à nova casa deles. Na legenda, estava escrito, a família que sempre ficou unida. Mas eu não estava naquela foto. Ninguém sequer me avisou da mudança. Foi ali que percebi que eu nunca fiz parte de nada, só servia quando precisavam de mim. Sem imaginar o que ainda estava por vir, eles apareceram na minha porta pedindo dinheiro, e o que começou como uma simples recusa se transformou numa guerra familiar que revelaria o pior lado de todos eles. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Eu nunca imaginei que um simples grupo de WhatsApp pudesse me mostrar o quanto eu realmente não fazia parte da minha própria família. Era uma tarde qualquer, eu estava no trabalho, quando meu celular vibrou com uma notificação, família reunida. A mensagem vinha acompanhada de uma foto. Meus pais, minha irmã Patrícia, o marido dela e os 2 filhos, todos sorrindo em frente à nova casa que meus pais haviam acabado de construir. Na legenda, uma frase escrita com letras grandes e coloridas, a família que sempre ficou unida. Olhei a imagem por alguns segundos, tentando entender o que estava vendo. Eu não estava lá. Ninguém me avisou que eles tinham se mudado. Ninguém me chamou para conhecer a casa. Fiquei parada, olhando para aquele portão azul, para os sorrisos falsos, para a parede pintada de branco recém-reformada. Por um instante, pensei que fosse engano. Mas quando percebi que o bolo na mesa trazia o número do ano atual, a ficha caiu. Eu não tinha sido esquecida. Eu tinha sido excluída. Fechei o celular e tentei continuar o expediente. À noite, mostrei a foto pro meu marido, Rafael. Ele olhou por alguns segundos e disse com uma calma que me cortou o peito, acho que eles deixaram claro o que pensam, Ju. Não falamos mais sobre aquilo. Não havia o que dizer. 2 semanas depois, meus pais apareceram na minha casa. Vieram como se nada tivesse acontecido, com um pacote de pão de queijo e café solúvel nas mãos. Sentaram-se na sala e começaram a falar sobre a casa nova, sobre o quanto estava ficando linda, e que só faltavam uns acabamentos, os 2 quartos dos fundos ainda não estavam prontos. Falaram como se eu estivesse acompanhando a construção desde o início. Depois de alguns minutos, meu pai foi direto ao ponto, a gente só precisa de uns 15 mil reais para terminar tudo. Depois devolvemos. Fiquei em silêncio. Lembrei que, há 2 anos, eu e Rafael havíamos emprestado 30 mil para o terreno, dinheiro que nunca voltou. Depois, mais 10 mil para a reforma. Cada vez, promessas de pagamento, abraços falsos e sorrisos gratos. Agora, eles voltavam com a mesma história, como se nada tivesse acontecido. Vocês construíram essa casa sem mim, respondi, fria. Terminem sem mim também. O silêncio que se seguiu parecia sólido. Meu pai ficou vermelho, começou a gritar que eu era ingrata, que só pensava em dinheiro, que filha de verdade ajuda os pais. Minha mãe tentou amenizar, mas Patrícia, que tinha vindo junto, deu uma risadinha debochada e soltou, a Ju sempre foi assim, pai. Adora bancar a vítima. Senti o estômago embrulhar. Abri a porta e pedi que saíssem. Meu pai saiu resmungando, minha mãe chorando, e Patrícia me lançou um olhar de desprezo antes de cruzar o portão. Quando o portão fechou, Rafael me abraçou e disse baixinho, chega, Ju. Agora é a hora de colocar um ponto final nisso. Naquela noite, abrimos juntos uma pasta de documentos. Recibos, transferências, comprovantes bancários, tudo o que havíamos guardado. O total era alto, quase 50 mil reais. Dinheiro que havia saído do nosso esforço, das horas extras, dos planos adiados, das férias que nunca tiramos. Dinheiro que comprou o conforto deles enquanto nos deixava no sufoco. Dessa vez, eu não deixaria passar. Não depois de anos sendo tratada como a filha descartável. E mal sabia eu que, ao decidir cobrar o que era meu por direito, eu estava abrindo uma guerra que revelaria segredos muito mais sujos do que dívidas não pagas. Nos dias seguintes àquela visita, o silêncio foi absoluto.
Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nada. Parecia que meus pais tinham finalmente entendido o recado. Só que eu devia ter aprendido que, na minha família, silêncio nunca significa paz, apenas o intervalo entre uma manipulação e a próxima. Numa tarde de sábado, enquanto eu lavava a varanda, o som de uma buzina me fez parar. O coração disparou antes mesmo de eu olhar. Era o carro prata do meu pai, estacionando em frente à minha casa. A porta abriu, e, para minha surpresa, Patrícia desceu primeiro, com um sorriso cínico, óculos escuros e uma sacolinha na mão. Atrás dela, meu pai desceu com passos firmes, seguido da minha mãe, que vinha com os olhos vermelhos de tanto chorar. Rafael estava na sala e veio até mim, preocupado. "Quer que eu fique?" perguntou. "Fica. Hoje eu não vou me calar." Eles entraram sem pedir. Meu pai foi direto ao ponto, sem disfarçar a raiva. "Juliana, chega de palhaçada. A gente é sua família, e você vai ajudar sim. Você vai terminar a nossa casa, ou então nunca mais apareça na família." A frase caiu sobre mim como uma sentença. Por um instante, pensei ter ouvido errado. Mas o olhar dele, frio e autoritário, deixava claro, não era um pedido. Era uma ameaça. Antes que eu conseguisse responder, Patrícia deu uma risadinha e completou, cruzando os braços: "Mana, obedece o papai, é melhor pro seu bem." Senti o sangue ferver. Olhei para ela e vi o mesmo olhar de superioridade que me acompanhava desde a infância. Patrícia sempre foi a filha perfeita, a que tirava fotos com a mãe no Dia das Mães, a que meu pai chamava de meu orgulho. Eu era a sombra, a que estudava, trabalhava, ajudava, mas nunca era suficiente. "Então é isso?" perguntei, tentando manter a voz firme. "Ou eu pago pela casa de vocês, ou sou expulsa da família." Meu pai não respondeu. Apenas desviou o olhar, como quem diz: "Você entendeu." Minha mãe começou a chorar, repetindo que não queria brigas, que eu estava levando tudo pro lado errado. Mas a cada palavra dela, eu percebia que a dor que eu sentia não vinha de surpresa, vinha do costume. Eu já sabia que, para eles, amor sempre teve preço. "Eu não vou dar mais nada", respondi. "E se isso significa que eu não faço mais parte da família, então que seja." Meu pai ficou vermelho, a veia do pescoço pulsando. "Você vai se arrepender, Juliana. A gente te criou, te deu tudo. E agora você retribui assim? Me deram o quê, pai? Desprezo? Comparações? Eu só existia quando vocês precisavam de dinheiro." Patrícia soltou uma gargalhada curta e venenosa. "Olha só quem aprendeu a falar grosso. Deve ter sido o Rafael que te ensinou, né?" Rafael deu um passo à frente, mantendo o tom calmo. "Patrícia, ninguém tá falando com você. Melhor ficar quieta." O rosto dela endureceu, mas, pela primeira vez, ela não rebateu. Meu pai puxou a mãe pelo braço e disse que aquilo não ia ficar assim. "Você vai engolir esse orgulho, Juliana. Ainda vai implorar para voltar para nossa casa." Eles foram embora deixando o cheiro do café frio e da arrogância pairando no ar. Quando o portão se fechou, Rafael me abraçou, e eu desabei. "Eu não quero mais isso, Rafa. Eu não quero mais viver como se eu devesse alguma coisa para quem nunca me deu nada." Ele acariciou meu cabelo e disse baixinho: "Então é hora de provar para eles que você não precisa de ninguém." Naquela noite, sentei com o notebook aberto, digitando um e-mail para um advogado que um colega de trabalho havia indicado meses antes. Expliquei tudo, anexei os comprovantes das transferências e pedi uma consulta. No fundo, eu tremia. Processar os próprios pais parecia impensável, até que se vive a humilhação de ser tratada como um caixa eletrônico descartável. 2 dias depois, o advogado respondeu. Disse que meu caso era sólido, que tínhamos provas de sobra. Eu li o e-mail 3 vezes, tentando acreditar que aquela era realmente uma possibilidade. Justiça. Enquanto isso, minha irmã começou a espalhar comentários pela cidade. Gente do trabalho da minha mãe começou a me olhar torto, vizinhos cochichavam quando eu passava. Juliana tá processando os pais, diziam. E o pior era que ela parecia se divertir com isso.
Mas o que eles ainda não sabiam é que o jogo estava apenas começando. E, dessa vez, eu não seria mais a filha que abaixa a cabeça. Os dias seguintes foram uma mistura de tensão e silêncio calculado. Eu esperava alguma reação, uma mensagem, uma ligação, um pedido de desculpas, qualquer coisa. Mas nada. Parecia que meus pais e Patrícia estavam apenas esperando o próximo movimento, e eu sabia que, dessa vez, ele viria de mim. O advogado me atendeu numa videoconferência. Seu nome era Sérgio, um homem calmo, de fala firme. Ouviu tudo com atenção, fez anotações e pediu que eu enviasse todos os comprovantes das transferências, os prints das mensagens e até o bilhete de aniversário que minha mãe havia me dado quando pedi um dos empréstimos. Isso aqui é ouro, disse ele, analisando as provas. Você tem tudo o que precisa para exigir de volta o que é seu, e legalmente. Quando finalizei a reunião, um nó se desfez dentro de mim. Pela primeira vez, eu sentia que tinha um aliado. Enviei os documentos, assinei a autorização, e Sérgio preparou a notificação extrajudicial. 2 dias depois, ela foi entregue, com aviso de recebimento assinado por meu pai. O efeito foi imediato. Na manhã seguinte, meu telefone não parava de tocar. Primeiro foi minha mãe, depois Patrícia, depois um número desconhecido. Não atendi nenhum. À tarde, recebi uma mensagem curta de Patrícia: parabéns, mana. Agora você conseguiu destruir nossa família de vez. Respirei fundo, apaguei e segui com o dia. À noite, quando cheguei em casa, Rafael estava me esperando com uma expressão preocupada. Eles foram até o meu trabalho hoje, disse. Teu pai e tua irmã. O quê? Apareceram lá, como se fossem clientes. Falaram com o gerente. Disseram que eu tava te influenciando, que era por minha causa que você tava fazendo loucura. Senti o sangue gelar. Aquilo não era mais apenas uma briga familiar. Era difamação. E o que o gerente disse? Me defendeu. Disse que sabe quem eu sou, que não ia se meter em fofoca. Mas, ele hesitou. Ju, eles estão perdendo o controle. À noite, recebi uma ligação inesperada. Era minha tia Marlene, irmã da minha mãe. Juliana, o que é isso que eu tô ouvindo? Você processando seus pais? Expliquei tudo com calma, mas ela interrompeu: eu não quero saber de dinheiro. Família não se processa, menina. Tia, eles me ameaçaram, me humilharam e me exploraram por anos. Eu só quero o que é meu. Ela suspirou e disse: olha, tua irmã tá dizendo que vocês estão inventando coisa. Que nunca houve empréstimo nenhum. Naquele momento, eu percebi o tamanho da rede de manipulação que Patrícia estava tecendo. Ela não se contentava em ficar do lado dos meus pais, precisava transformar a cidade inteira contra mim. 2 dias depois, chegou a resposta oficial dos meus pais. A notificação havia surtido efeito. O documento dizia que não reconheciam dívida alguma, que o dinheiro fora oferecido espontaneamente por laços familiares e que lamentavam a tentativa de transformar afeto em processo judicial. Quando li aquilo, as mãos tremiam. Rafael pegou o papel, leu em silêncio e só disse: eles vão pagar por cada palavra. O advogado Sérgio já esperava. Entramos com a ação formal. Ele garantiu que tínhamos provas irrefutáveis. E tínhamos mesmo, já as transferências bancárias, os prints das conversas, os áudios em que minha mãe dizia: assim que o dinheiro do 10º sair, a gente devolve. Na semana seguinte, o clima na cidade mudou. As pessoas me olhavam com pena ou desprezo. Patrícia fazia questão de reforçar as fofocas, dizia que eu estava doente, que Rafael me manipulava, que eu era ingrata. Uma colega do salão de beleza onde ela trabalhava me contou que Patrícia dizia, aos risos, que eu devia estar precisando de terapia, não de advogado. Mas algo começou a mudar. Meu tio Álvaro, irmão do meu pai, me ligou. Disse que também tinha emprestado dinheiro a eles no passado e nunca recebeu de volta. Que sabia que eu estava certa. Mandou-me um áudio com uma frase que jamais esqueci: Juliana, gente que engana a própria família merece aprender da forma mais amarga. Aquilo me deu força.
Pela primeira vez, eu sentia que alguém da família me enxergava como vítima, não como vilã. Alguns dias depois, Álvaro me ligou novamente, rindo. Contou que havia ido visitar meus pais e que meu pai, no calor da raiva, confessou ter escondido dinheiro numa conta separada para não cair na mão da ingrata da Juliana. Álvaro gravou tudo. O advogado quase comemorou quando ouviu o áudio. Agora temos prova de má-fé, disse. A partir dali, o jogo virou. Sérgio protocolou o pedido de bloqueio das contas, e em menos de uma semana o juiz deferiu. As 2 contas principais dos meus pais foram congeladas. Na manhã seguinte, Patrícia publicou no Instagram uma foto da fachada da casa com a legenda: "Inveja não constrói nada, só destrói famílias." Mas o que ela não sabia é que, por trás daquelas paredes recém-pintadas, 2 quartos ainda estavam sem acabamento, e agora, sem dinheiro, eles não tinham como terminá-los. E o que parecia apenas o início de um processo se tornaria uma avalanche que mudaria nossa história para sempre. Depois que o bloqueio judicial foi confirmado, o clima entre meus pais e Patrícia se transformou em puro desespero. Eu soube, por comentários de vizinhos e colegas de trabalho da minha mãe, que eles estavam enlouquecendo. O dinheiro do aluguel da antiga casa ficou preso, o pedreiro que fazia o acabamento dos 2 quartos abandonou a obra por falta de pagamento, e a construtora começou a ameaçar protesto. Mas, como sempre, em vez de assumirem a culpa, decidiram me transformar na vilã da história. Meu pai começou a visitar parentes e conhecidos, dizendo que eu havia inventado uma dívida por influência do Rafael. Falava que o genro queria tirar tudo que a família tinha. Já Patrícia usava as redes sociais como palco. Postava frases indiretas, fotos com meus pais acompanhadas de legendas como "A família de verdade permanece unida" e "Filhos que amam não cobram amor em dinheiro." Eu lia tudo e sentia raiva, mas também uma estranha sensação de libertação. Eles finalmente estavam mostrando que sempre foram pessoas que só sabiam amar quando havia algo a ganhar. Numa tarde chuvosa, recebi uma ligação inesperada. Era o tio Álvaro novamente. "Juliana, acabei de sair da casa deles", disse. "Seu pai está dizendo que vai te ensinar uma lição." "Que tipo de lição?" perguntei, o coração acelerando. Ele não disse exatamente, mas parecia fora de si. "Toma cuidado." Rafael insistiu para que eu registrasse um boletim de ocorrência, e assim fiz. No fundo, eu não acreditava que meu pai fosse capaz de algo mais grave, mas aprendi que quem se sente encurralado pode fazer qualquer coisa. 3 dias depois, o telefone de Rafael tocou no meio do expediente. Era o chefe dele, perguntando se havia algum problema jurídico envolvendo o nome dele e meu pai. Alguém havia mandado um e-mail anônimo para a empresa, insinuando que Rafael estava envolvido em fraude bancária. O chefe, sensato, não acreditou, mas enviou o e-mail para o departamento jurídico. O IP rastreado. Da cidade onde meus pais moravam. "Eles perderam completamente o limite", disse Rafael, exausto. "Estão tentando sujar o meu nome para te atingir." "Eu já esperava isso", respondi. "Eles sempre acharam que o dinheiro comprava moral. Agora que perderam, só resta a vergonha." Enviei tudo ao advogado, que anexou o caso como prova de assédio moral e difamação. Sérgio foi categórico: "Esses ataques só fortalecem a sua posição judicial. Continue registrando tudo." Enquanto isso, Patrícia continuava o teatro. Postava fotos sorridentes, vídeos com meus pais, até um story mostrando os quartos inacabados, fingindo orgulho da reforma que está quase pronta. A verdade é que eles estavam quebrados. A energia da casa foi cortada por atraso de conta, e minha mãe começou a vender utensílios no Facebook para tentar sobreviver. Uma noite, enquanto eu e Rafael jantávamos, o interfone tocou. Quando olhei pela câmera, o choque me paralisou. Era meu pai, parado diante do portão, molhado de chuva, segurando uma pasta nas mãos. "O que ele quer?" perguntou Rafael, se levantando. "Eu não sei, mas não quero ouvir mais mentiras." Abri o portão apenas o suficiente para que ele não entrasse. "O que veio fazer aqui, pai?" perguntei, firme. Ele respirou fundo e disse, num tom que misturava arrogância e desespero: "Vim tentar resolver isso como família."
Você ainda pode retirar o processo. Basta ajudar a terminar a casa. Revirei os olhos. Os quartos, é isso? É, só faltam 2, respondeu. Um pouco de dinheiro e a gente encerra tudo. Eu não devo nada. Vocês é que me devem. Juliana, ele insistiu, você vai se arrepender de fazer isso com a gente. Atrás dele, notei um movimento. Patrícia estava dentro do carro, observando. Quando viu que olhei, abaixou o vidro e gritou com aquele tom provocador que me acompanhava desde criança, anda logo, mana. Obedece o papai, é melhor pra você. Aquela frase me atravessou como uma lâmina. Lembrei de quantas vezes ela havia dito mesmo quando éramos meninas, sempre protegida por eles, sempre sendo a preferida. Mas naquele momento, algo em mim se rompeu. Pode ir embora, pai. A conversa acabou. Ele me encarou com ódio. Então você escolheu ser inimiga da sua própria família. Não, pai. Eu só escolhi não ser mais a idiota da família. Fechei o portão. Ele gritou meu nome, mas não olhei para trás. Na manhã seguinte, o advogado me ligou. O juiz havia aceitado o pedido de penhora preventiva dos bens, incluindo o carro do meu pai e parte do terreno da casa. Quando contei para Rafael, ele apenas me abraçou. Você percebeu? Disse ele. O que eles usaram para te humilhar agora vai ser a prova da tua força. Mesmo assim, eu não sentia prazer. Só cansaço. Eu só queria que tudo terminasse. Mas ainda havia mais por vir. No fim daquela semana, Patrícia fez algo que ultrapassou todos os limites. E foi aí que a verdadeira reviravolta começou. Naquela sexta-feira, acordei com o coração pesado. A noite anterior tinha sido tensa, cheia de mensagens anônimas e comentários maldosos nas redes. Parecia que todos na cidade sabiam da briga, e Patrícia se divertia com isso. Postava frases veladas como o que se planta, se colhe e Deus afasta o mal disfarçado de família. Eu não precisava adivinhar a quem ela se referia. Mas o que realmente me tirou o chão foi um vídeo que recebi no celular pela manhã. Era um trecho curto, gravado por alguém que passava na rua dos meus pais. Mostrava minha mãe na frente da casa, aos prantos, dizendo que a filha ingrata havia tirado tudo deles. Patrícia filmava, incentivando, fala, mãe. As pessoas precisam saber quem ela é. Senti o rosto queimar. Rafael viu o vídeo e, pela primeira vez, o vi perder completamente o controle. Isso já passou de todos os limites, Juliana, disse ele, pegando as chaves do carro. Eu vou resolver isso agora. Rafael, não. Tentei segurar seu braço. É exatamente o que eles querem, te provocar. Não é provocação quando a gente precisa colocar um ponto final. Ele saiu decidido. O coração martelava no meu peito. Liguei várias vezes, ele não atendeu. 1 hora depois, recebi uma mensagem curta, cheguei lá. Fica calma. Rafael estacionou em frente à casa dos meus pais, o mesmo lugar que um dia ele ajudou a financiar sem imaginar que se tornaria cenário de tanta falsidade. A fachada estava bonita, mas, ao olhar pelas janelas, dava para ver os 2 quartos ainda sem acabamento, paredes cruas, fios soltos, buracos no reboco, o reflexo perfeito da podridão que aquela família escondia. Quando ele tocou a campainha, Patrícia atendeu. Olha quem veio, ironizou, cruzando os braços. O salvador da Juliana. Veio pedir desculpas em nome dela? Rafael manteve o tom firme. Não. Vim deixar um aviso. Meu pai apareceu logo atrás, com um olhar carregado de raiva. O que você pensa que está fazendo aqui, rapaz? Acabando com a palhaçada, respondeu Rafael. Vocês já fizeram o suficiente. Inventaram mentiras, difamaram, ameaçaram. Isso acabou agora. Patrícia deu uma risada debochada. Nossa, que valentão. Vai fazer o quê? Processar a gente também? Rafael se aproximou um passo, sem levantar a voz, mas com uma firmeza que calou a todos.
Se vocês ousarem tocar na Juliana de novo, se tentarem destruir o nome dela, espalhar mentiras, mandar mensagens, qualquer coisa, as coisas vão mudar de rumo. Tá me ameaçando? Perguntou meu pai, com o peito estufado. Não. Tô prometendo, respondeu Rafael. E vocês me conhecem o bastante para saber que eu cumpro o que digo. A sala ficou em silêncio. Patrícia engoliu seco. Minha mãe, sentada num canto, começou a chorar, mas ninguém se moveu para consolá-la. Meu pai tentava manter o tom de autoridade, mas a voz já tremia. Você não tem direito de vir na minha casa. Tive o direito quando vocês começaram a perseguir a minha esposa, respondeu Rafael. Eu não vim discutir. Eu vim avisar. Por um instante, o silêncio se tornou insuportável. Rafael deu as costas e saiu, mas antes de atravessar o portão, virou-se, e outra coisa. Se quiserem terminar esses 2 quartos, vendam um carro, vendam os móveis. Mas não ousem mais encostar em nada que tenha o nome da Juliana. Patrícia tentou reagir. Vocês acham que venceram? A cidade inteira sabe quem vocês são. Rafael parou, olhou para ela e respondeu, sim, sabe. E, finalmente, sabem quem vocês realmente são. Ele voltou para casa calado. Quando entrou, ainda tremia de raiva, mas havia um alívio em seus olhos. Eles não vão mais te incomodar, disse. Eu garanti isso. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, dormi sem pesadelos. Mas a paz ainda era frágil. No dia seguinte, o advogado me ligou com novidades. Meus pais haviam tentado sacar dinheiro de uma conta recém-aberta em outro banco. O juiz, informado, ampliou o bloqueio. Enquanto isso, Patrícia postou uma sequência de stories chorando, dizendo que a irmã cruel havia acabado com o sonho da família. Os comentários se dividiram, alguns acreditavam nela, outros começaram a desconfiar. E foi aí que algo inesperado aconteceu. Meu tio Álvaro entrou em cena novamente. Publicou no próprio perfil uma longa mensagem, com documentos anexados, comprovando os empréstimos, os áudios e até o vídeo em que meu pai admitia ter escondido dinheiro. A repercussão foi imediata. Em poucas horas, a história virou assunto na cidade inteira. Minhas mensagens começaram a explodir, gente pedindo desculpas por ter julgado, pessoas oferecendo apoio, até vizinhos antigos dizendo que sempre souberam que algo não batia naquela família perfeita. Na casa dos meus pais, o clima era outro. O empreiteiro voltou para cobrar a dívida. O banco ligou exigindo regularização de parcelas. E os 2 quartos continuavam inacabados, símbolo vivo do fracasso e da mentira. Eu observava tudo à distância, em silêncio. Pela primeira vez, não sentia raiva. Sentia libertação. Eles estavam finalmente colhendo tudo o que plantaram. E o mais irônico era que não precisei levantar um dedo. Mas o destino ainda guardava uma última reviravolta, uma que mostraria, de uma vez por todas, que o preço da falsidade sempre vem com juros. As semanas seguintes foram silenciosas, mas não por calma, e sim por constrangimento. A verdade havia se espalhado pela cidade como fogo em mato seco. Ninguém mais acreditava nas histórias de Patrícia. A família modelo agora era assunto de vergonha nas rodas de conversa. Meus pais praticamente se esconderam. Pararam de ir à igreja, deixaram de frequentar o mercado e até mudaram o caminho para evitar encontrar conhecidos. Meu tio Álvaro me ligou alguns dias depois da publicação dos documentos. Acho que eles finalmente entenderam, disse, com um tom meio amargo. Seu pai tentou me ligar, mas eu não atendi. Agora todos sabem o que eles fizeram. A justiça também se movimentava. O juiz determinou que o valor total dos empréstimos fosse devolvido com juros e correção monetária. Como as contas estavam bloqueadas, o pagamento veio direto da venda de um dos carros do meu pai e de parte do terreno. Sérgio, meu advogado, me avisou quando o dinheiro caiu na conta. Está resolvido, Juliana, disse ele. E, pelo que vi, o juiz ainda considerou o comportamento deles como má-fé. Se quiser, pode abrir outra ação por danos morais. Não quero mais nada, respondi.
O que eu precisava não era o dinheiro, era o fim. Rafael me abraçou, e por um instante, tudo o que havíamos passado, que as ofensas, o medo, a vergonha, pareceu distante. Você percebeu? Disse ele, sorrindo. Eles tentaram te destruir, mas foram eles que desmoronaram. Enquanto isso, Patrícia continuava tentando salvar o que restava da reputação dela. Fez um vídeo chorando, dizendo que tudo não passava de um mal-entendido, que a irmã tinha o coração fechado e que família é família, mesmo com erros. Mas os comentários diziam o contrário. Gente da cidade, colegas de infância, até ex-clientes do salão em que ela trabalhava, começaram a confrontá-la. E os áudios, Patrícia, você também pegou o dinheiro da sua irmã, não foi? A máscara caiu de vez quando o salão a demitiu por causa das polêmicas. Ela ainda tentou se vitimizar, mas já não havia plateia. Certa tarde, enquanto passava de carro pela rua dos meus pais, vi a casa deles de longe. A pintura da fachada começava a descascar, e a placa da construtora estava jogada no chão. As cortinas fechadas davam ao lugar um ar de abandono. Mas o que realmente me chamou a atenção foram as janelas dos fundos, os 2 quartos ainda estavam inacabados. Sem portas, sem piso, sem pintura. Paredes nuas, frias, expostas. Aquela imagem ficou gravada em mim. 2 cômodos vazios em uma casa construída com mentiras. Era como se o tempo tivesse deixado ali o retrato do que sempre fomos, uma família bonita por fora, mas quebrada por dentro. Alguns dias depois, minha mãe mandou uma mensagem curta: Ju, espero que você esteja bem. O médico disse que seu pai anda muito nervoso. Queria que soubesse que, apesar de tudo, te amamos. Li e apaguei. Não havia mais nada a ser dito. Amar alguém não dá o direito de destruí-lo. E perdão não é esquecimento, é libertação. No domingo seguinte, Rafael me chamou para sair. Pegamos a estrada, sem destino. Paramos numa pequena cidade vizinha, com montanhas verdes e cheiro de café recém-passado. Ele pediu 2 pães de queijo e, olhando para mim, disse: lembra quando tudo começou por causa de uma casa? Lembro. Pois é. Agora temos a nossa, e ninguém mais vai nos tirar nada. Sorri. Pela primeira vez, aquele peso que me acompanhava desde a adolescência parecia ter se dissolvido. Eu não era mais a filha preterida, nem a irmã humilhada. Eu era simplesmente Juliana, uma mulher que aprendeu, do jeito mais doloroso, que laços de sangue não significam amor, e que às vezes é preciso perder uma família para finalmente construir uma vida. Nos meses seguintes, os comentários sobre o processo desapareceram. A cidade encontrou outro assunto, e a minha história virou apenas um sussurro distante. Mas, de vez em quando, alguém me parava na rua e dizia: você foi corajosa. E eu sorria, sem precisar explicar nada. Meu tio ainda me atualizava sobre meus pais de tempos em tempos. Disse que venderam o carro que restava e começaram a viver com o básico. Os 2 quartos da casa continuam do mesmo jeito, inacabados. E, segundo ele, meu pai evita até passar perto deles. Talvez porque, toda vez que olha aquelas paredes nuas, veja o que realmente destruiu nossa família: a ganância, o orgulho e a incapacidade de amar sem esperar algo em troca. Quanto a mim, decidi transformar o fim em recomeço. Abri uma pequena loja de artesanato com Rafael. Batizei o lugar de 2 quartos, em lembrança do que ficou para trás e do espaço que deixei vazio para a paz entrar. Hoje, quando alguém pergunta se ainda sou próxima da minha família, eu sorrio e respondo: sou, sim. Da que eu construí do zero. E cada vez que lembro daquela casa incompleta, agradeço. Porque foi ela que me ensinou que algumas histórias não precisam ser reformadas. Precisam apenas ser deixadas inacabadas. Se você chegou até aqui, me conta, você teria coragem de fazer o mesmo que a Juliana fez? Enfrentar a própria família, colocar um ponto final em anos de humilhações e recuperar o que é seu? Às vezes, dizer basta é o único jeito de se libertar. Deixe aqui nos comentários o que você faria no lugar dela. Você tentaria perdoar ou seguiria em frente, como ela fez? Quero muito saber a sua opinião.
E aproveita para me contar também de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Vou passar nos comentários e deixar um coração para cada um de vocês que acompanhou essa história até o fim. Se essa história te prendeu até aqui, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias emocionantes que eu preparo com tanto carinho. Ah, e não esquece de compartilhar esse vídeo com alguém que precisa lembrar que colocar limites também é uma forma de amor. Quem aí acredita que nem toda família merece o nosso perdão?